Ondas do Lima, 95.0 FM Estéreo. Notícias. Boa tarde, 12h03, edição de Terra em Terra, informativo regional na antena da sua Rádio Ondas do Lima, edição de quinta-feira, dia 10 de janeiro. A ponte românica sobre o Rio Estorões em Ponte Lima já reabriu ao trânsito, apenas ligeiros, após uma primeira intervenção de consolidação da infraestrutura afetada pelas cheias de dezembro. A confirmação foi feita pelo vice-presidente da Câmara de Ponte Lima, Gaspar Martins, dando conta que a ponte secular e classificada reabriu à circulação ao final do dia de ontem, a quase um mês depois de encerrada. Desde 14 de dezembro, devido à derrocada de uma parte da estrutura, que o trânsito era apenas pedonal, obrigando a um desvio superior a 5 km, nomeadamente no acesso da população de Estorões ao centro escolar. Depois de uma primeira intervenção de consolidação do pilar central da ponte, com a colocação de uma estrutura metálica de suporte com vários metros de comprimento, pouco depois das cheias, a autarquia de Ponte Lima avançou ontem com a última fase dos trabalhos. Os trabalhos foram acompanhados por técnicos do Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico e a intervenção definitiva deverá acontecer também no verão. Durante as cheias de dezembro que afetaram todo o distrito de Viana do Castelo, o Rio Lima chegou a registrar uma subida de mais 2 metros, galgando as margens do centro da vila de Ponte Lima, devido à forte precipitação que se fez sentir na altura. Também os afluentes do Rio Lima viram os seus caudais aumentar, como aconteceu em Estorões. O rio, com o mesmo nome, acabou por galgar a ponte românica, abrindo um buraco na travessia e também no pilar central. O advogado de defesa de Filipe Amorim, acusado de assassínio da professora de Geografia Natural de Monção em maio do ano passado, requereu julgamento por tribunal de júri para o seu constituinte. Ele nunca maltratou a companheira nem o seu filho, sobrinha Pedro Miguel Branco. O advogado de Vila Nova de Gaia tomou esta iniciativa para que os juízes do Tribunal de Braga não possam fazer o julgamento nos mesmos moldes que foi feita a investigação e a instrução. Em texto que enviou à imprensa para esclarecer a opinião pública, o advogado de Filipe Amorim, autor confesso do homicídio da professora de Geografia Maria da Luz, a 10 de maio do ano passado, no apartamento em que esta vivia com o filho, de tenra idade, em Massiminos, Braga, refere que o seu constituinte, Filipe Amorim, sempre colaborou com a Justiça, desde que foi detido no dia seguinte aos factos. Filipe confessou o crime voluntariamente e sem reservas no primeiro interrogatório judicial e na fase de instrução, recorda o advogado, nunca procurou justificações para o ato, pois mesmo ele não sabe como foi capaz de matar. Foi tudo uma questão de segundos após a discussão, acrescenta, reafirmando o que disse nas alegações a quando da instrução de processo a 12 de dezembro último. Pedro Miguel Branco discorda da tese da acusação do Ministério Público sobre o ter havido premeditação do arguido no cometimento do crime. Nunca maltratou a companheira nem o seu filho. Até o pai da vítima desconhece qualquer comportamento violento do Filipe para com a sua filha, sustenta o jurista de Vila Nova de Gaia. Nos últimos tempos, e por causa da crise, os abastecimentos de combustível seguidos de fuga têm aumentado exponencialmente. Quem o diz é António José Amaral, empresário vienense que já sofreu 3 furtos na última semana. Os ladrões abastecem e fogem sem pagar, mas como usam matrículas falsas, a identificação do condutor torna-se complicada. O empresário tem 3 postos de abastecimento de combustíveis, todos situados na região de Viana do Castelo. O empresário disse que o último roubo aconteceu esta terça-feira à noite, tornando-se o terceiro no espaço de uma semana. O responsável afirma que, além destes furtos causarem avultados prejuízos à empresa, provocam problemas de segurança para os empregados das gasolineiras. António José Amaral lamenta que a Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis não tenha conseguido levar avante o projeto do abastecimento seguro, por isso considera que este setor está a sofrer bastante, quer por causa da quebra na procura, quer por causa do aumento do número de roubos. O empresário vienense lamenta que os amigos do alheio estejam cada vez mais ativos. Diz não ser normal que num tão curto espaço de tempo existam tantos furtos. António José Amaral diz que as autoridades e o Ministro da Administração Interna devem tomar medidas para evitar estes furtos. Acredita que as medidas, como filmagens e o contacto direto com a polícia, podiam ajudar a diminuir o número de roubos nos postos de abastecimento de combustível. Os apicultores do Alto Minho detectaram nas últimas semanas mais de 40 ninhos de uma vespa asiática que ameaça a produção de mel, admitiu a Associação do Setor da região. Segundo o técnico da Associação Apícola do Entre Douro e Lima, a vespa velutina, de origem asiática, é considerada uma predadora mais perigosa do que a espécie autóctone nacional, sendo conhecida por atacar as colmeias. Além de Viana do Castelo, a presença desta vespa é já sentida também em concelhos como Barcelos, Esposende, Vila Verde, Ponte Lima, Caminha e Vila Nova de Cerveira, entre outros. Além do problema da biodiversidade, ao prejudicar a alimentação das outras espécies, trata-se de uma vespa mais agressiva, que faz com que as abelhas não saiam para procurar alimento porque estão a ser atacadas
atacadas, enfraquecendo assim as colmeias que acabam por morrer. No concelho de Viana do Castelo, que representa a principal porta de dispersão desta espécie em território nacional, já foram detectados ninhos de vespa asiática no centro da cidade de Viana do Castelo, que podem, no futuro, constituir um perigo para os seres humanos. O líder dos socialistas desloca-se esta sexta-feira ao Alto Minho. A visita de António José Seguro começa em Paredes de Coura, concretamente numa empresa que se destaca pela sua internacionalização, a Kiaia, que produz a conceituada marca de calçado Fly London. Depois, Seguro segue para Ponta Barca, onde vai participar na Ceia de Reis, promovida pelo PS local. António José Seguro marca presença na 14ª Ceia de Reis dos Socialistas de Ponta Barca, um momento que a Comissão Política e Conselheira do PS vai aproveitar para lançar oficialmente a candidatura de Vassalo Abreu à autarquia barquense. Este sábado, Catarina Martins, coordenadora nacional do Bloco de Esquerda, visita Viana do Castelo para marcar presença numa sessão pública que acontece no auditório do Grupo Desportivo e Cultural dos Trabalhadores dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo. O evento está marcado para as 16 horas de sábado e Catarina Martins vai apresentar os objetivos do partido e defender a implementação de um governo de esquerda. Esta sessão pública servirá para discutir os problemas do país e apresentar a alternativa de esquerda ao país. A Associação Industrial do Minho promove esta quinta-feira na sua sede uma sessão de apresentação do programa Revitalizar em parceria com o IAPMEI. A sessão tem como objetivo dar a conhecer os instrumentos disponíveis para as empresas no âmbito do Revitalizar, um novo modelo de intervenção que privilegia mecanismos legais mais ágeis e facilitadores de processos de revitalização de empresas. Com este programa pretende-se evitar longos períodos de degradação financeira de empresas e imprimir mais eficácia nos processos de regeneração empresarial. No encontro da AI Minho será apresentado o sistema de recuperação de empresas por via extrajudicial, um mecanismo alternativo aos processos judiciais previstos no Código de Insolvência e da recuperação de empresas, que assenta na agilização do processo negocial pela via extrajudicial com os principais credores das empresas. A Comissão de Trabalhadores de Estaleiros Navais de Viana do Castelo lamenta a perda de mais um negócio, no caso a habitual reparação do Lobo Marinho, ferryboat construído na empresa há uma década. O ferryboat Lobo Marinho, que assegura as ligações marítimas entre as Ilhas da Madeira e do Porto Santo, fez na segunda-feira a última viagem antes de rumar aos estaleiros a Asticã, em Las Palmas, Ilhas Canárias, em Espanha, para uma reparação a realizar em doca seca. Esta intervenção decorre durante pelo menos 5 semanas e surge na altura em que o navio assinala 10 anos de serviço, o que obriga a uma intervenção mais profunda, orçada em cerca de 1 milhão de euros. Sérgio Gonçalves, diretor executivo da empresa Porto Santo Line, responsável pela operação do Lobo Marinho, admitiu que esta manutenção tem sido realizada habitualmente nos estaleiros navais de Viana do Castelo. Contudo, a opção recaiu desta vez pela empresa de Las Palmas, onde o navio já esteve em 2007 e 2008, porque deu todas as garantias e foi a entidade que apresentou a melhor proposta. A direção da Casa de Caridade Lar Nossa Senhora da Conceição, Lar de Idosos Ponto de Lima, irá tomar posse dos corpos gerentes para o triênio 2013-2015, amanhã, dia 11 de janeiro, pelas 18 horas, numa sessão que tem lugar no Salão Nobre da instituição, numa direção que é presidida mais uma vez por Aníbal Varela. A confiança foi retomada pela direção nas últimas eleições. E segundo mesmo, adianta que o próximo triênio vai, aliás, ser seguido por uma política de reforço ao serviço de apoio domiciliário face à realidade económica e social do país e do concelho, bem como uma melhoria das condições físicas do edifício sede na vila de Ponte Lima. E quanto ao novo lar, na zona do campo de golfe, já era. Não há financiamento para mais um elefante branco. Os projetos para este novo triênio de 2013 a 2015 da direção da Casa de Caridade Nossa Senhora da Conceição. Vamos ver, os tempos não são fáceis, não é? Como toda a gente sabe. Vamos tentar levar uns projetos que temos em mente, que é o caso de um elevador na parte velha, chamamos nós a parte velha do prédio, que é do chão ao segundo andar, que é uma das exigências da Segurança Social. Vamos tentar remodelar os quartos, já remodelámos alguns, mas não conseguimos todos, e tentar também substituir a frota automóvel do apoio domiciliário, que algumas das carrinhas já estão a ficar velhas, não é? Esta direção também tem consciência que o próximo ano e talvez 2014 sejam anos de intensa atividade no apoio domiciliário. Vão responder também a esses apelos da Fundação e também das instituições? Sim, nós estamos preparados para isso, não é? Nós estamos reticentes com as pessoas e com a Segurança Social e com as pessoas necessitadas do nosso concelho.
Nós já damos apoio a muitas famílias e estamos à espera do que fizer falta. Nós estamos prontos a ajudar as pessoas, que é para isso que nós achamos, e vamos tomar posse com essa intenção. Relativamente a um antigo anseio, que era a construção do novo lar na zona do Golfo, em que ponto é que está esse projeto, Aníbal? Esse projeto já era, como é, falando português. Esse projeto não tem pernas para andar. Isso era um elefante branco para a Casa de Caridade. Nós, o que tomamos posse há 3 anos, fomos à Segurança Social e havia muita gente que falava que isso que era de construir, não sei o quê. Nós chegámos lá e o que nos disseram é que não havia subsídios para esse tipo de construções e que o diretor da Segurança Social disse-nos que da maneira que o país está, que não há verbas para esse tipo de obras. Não sei quem é que sonhou em dizer que conseguia construir um lar, mas não vejo jeitos porque da maneira que os subsídios foram ao ar, não existe subsídios. Como é que se pode fazer um lar novo? Não faltava vontade, não é? Até se fazia 2 ou 3. Aníbal Varela preside aos corpos gerentes da Casa de Caridade Nossa Senhora da Conceição, lar de idosos de Ponte Lima, para o próximo triênio. Cerimónia que terá lugar amanhã, pelas 18 horas, no Salão Nobre da instituição. Apenas em 2014, a população de Paredes de Coura deverá poder usufruir da unidade de cuidados continuados que está a ser construída no concelho. No entanto, ainda antes de agosto deste ano, Paredes de Coura deverá dispor de um centro de atividades ocupacionais. António Pereira Júnior, autarca de Paredes de Coura, admitiu que a primeira previsão era que os 2 equipamentos estivessem prontos no início deste ano. Por causa de atrasos nas obras, o funcionamento deverá ser iniciado mais tarde. A recuperação dos edifícios que vão receber as 2 valências é da responsabilidade da Santa Casa da Misericórdia, com o apoio da Câmara Municipal. O centro de atividades ocupacionais será instalado num edifício que está a ser recuperado no centro da vila e o autarca espera tê-lo concluído antes do mês de agosto, sendo que esta é uma empreitada de 700 mil euros. Este equipamento vai conseguir dar resposta numa primeira fase a 20 utentes. No que toca à unidade de cuidados continuados de saúde, a recuperação do edifício custa cerca de 1,5 milhão de euros e deverá estar terminada apenas em 2014. Valência, que vai disponibilizar 24 camas. Assim, o centro de atividades ocupacionais deverá abrir em 6 meses, mas a unidade de cuidados continuados de Paredes de Coura deverá abrir apenas no próximo ano. A Câmara de Vila Nova de Cerveira assinou um protocolo com a Unidade Local de Saúde do Alto Minho, com o objetivo de promover cuidados especializados de saúde junto à população. Em causa está o apoio psicológico e social de âmbito domiciliário e comunitário. No âmbito deste protocolo, o município destacou um psicólogo que vai trabalhar com a Unidade de Cuidados Continuados do Centro de Saúde de Cerveira, o que permitirá alargar o campo da ação desta unidade, onde existem outros profissionais de saúde, mas não havia recursos humanos ao nível da psicologia, tal como acontece na generalidade dos concelhos do Alto Minho, com exceção a Viana do Castelo. Os destinatários deste apoio serão pessoas individuais, famílias e grupos mais vulneráveis. Estes beneficiários serão identificados pela unidade ou através de outros meios, como acontece, por exemplo, com doentes que, tendo alta hospitalar, têm indicações por parte do hospital para acompanhamento psicológico. A nova valência de unidade local de saúde deverá começar a funcionar no terreno em breve, desenvolvendo-se nesta altura todo o trabalho preparatório ao nível da equipa, que poderá incluir formação especializada. O Castelo de Vila Nova de Cerveira, que até 2008 funcionou como pousada, deverá acolher serviços municipais e atividades a desenvolver por privados, segundo escolha feita pela população através da internet. Numa votação realizada em 2012, no sítio da autarquia, entre as 3 soluções propostas, acabou por vencer a opção que admite a instalação de serviços municipais e outras atividades a promover por entidades públicas ou privadas que permitam a dinamização socioeconómica daquele imóvel. Entretanto, a Câmara de Vila Nova de Cerveira já apresentou à Direção-Geral de Tesouro e Finanças uma proposta para assumir a gestão daquele património. As 40 juntas de freguesia do Concelho de Viana do Castelo vão receber o título de instituições de mérito, segundo proposta aprovada por unanimidade no Executivo Municipal e que surge antes da redução do atual mapa. Os títulos serão atribuídos no âmbito das comemorações do 165º aniversário de elevação de Viana do Castelo à cidade, a 20 de janeiro próximo e no mesmo ano em que o Governo prevê cortar 13 das 40 freguesias do Concelho. A 20 de janeiro, a autarquia de Viana do Castelo atribuirá também o título de cidadão de mérito ao etnógrafo Benjamin Anos Pereira, ao poeta e jornalista Alfredo Reguengo e aos atletas igualmente do Concelho Luís Leão Pinto, BTT e Rui Sousa do ciclismo.
A Câmara de Viana do Castelo admitiu ontem avançar com o novo pedido de classificação do convento de São Francisco do Monte, datado do século XIV e totalmente degradado após arquivamento do processo aberto em 2002. A Direção-Geral do Património Cultural decidiu arquivar o processo de classificação daquele convento, já que o imóvel não reúne as condições necessárias a uma distinção de âmbito nacional. Na encosta do Monte Santa Luzia, o convento de São Francisco foi fundado em finais do século XIV, sendo a terceiro da Ordem Franciscana em Portugal. Em 1834, com a extinção das ordens religiosas, o convento foi comprado em asta pública pelo Visconde de Carreira, que constituiu no espaço da cerca uma exploração agrícola. A partir da década de 60 do século XX, o espaço conventual entrou em progressivo estado de degradação e em 1987 o seu último proprietário, Rui Feijó, doou à Santa Casa da Misericórdia de Viana do Castelo. Em 2001, aquela instituição vendeu por 250 mil euros ao Instituto Politécnico de Viana do Castelo, que chegou a equacionar a sua transformação num centro académico e de retiro para pessoas em fase final de doutoramento. Previa, nomeadamente, a construção de alguns espaços de alojamento, mas o projeto, que segundo a instituição continua em cima da mesa, nunca avançou por falta de financiamento. A Câmara Municipal de Esposende vai estabelecer um protocolo de cooperação com a empresa RSO, Reciclagem de Óleos Limitada, com vista à reciclagem de círios e velas. Esta medida enquadra-se na política de gestão dos resíduos urbanos, materializada pela empresa municipal Esposende Ambiente, e pretende, também com a colaboração das juntas de freguesia, promover-se o devido encaminhamento dos vários componentes dos círios e velas, como a cera, o plástico do copo e o metal das tampas, reduzindo assim a sua deposição inadequada em aterro. Serão disponibilizados em todos os cemitérios do concelho dispositivos apropriados para a deposição de velas e círios gastos. A recolha desses resíduos será efetuada pela RSO, que assegurará o seu encaminhamento para reciclagem, sendo que de cada 5 toneladas de resíduos escolhidos, a empresa oferece ao município kits de jardinagem no valor estimado de 150 euros cada. Com esta medida, o município de Esposende dá mais um passo no processo de gestão de resíduos, contribuindo para um ambiente e um consumo sustentáveis, com efeito para, além das vantagens associadas à correta valorização da cera, evita-se a deposição desta matéria em aterros. A direção do Centro de Estudos Regionais de Viana do Castelo fará a apresentação do ciclo de estudos A Casa e a Terra, Recursos, Afetos e Formas de Habitar, uma iniciativa desenvolvida no âmbito da Academia Sénior do Centro de Estudos Regionais, que tem lugar hoje, dia 10 de janeiro, na Sala Couto de Viana da Biblioteca Municipal de Viana do Castelo, a partir das 17 horas. A quarta edição consecutiva do ciclo de estudos, desta feita intitulada A Casa e a Terra, Recursos, Afetos e Formas de Habitar, decorrerá entre janeiro e junho, segundo um programa que será apresentado nesta sessão e integrará conferências, visitas de estudo, encontros e exposições. À semelhança das edições anteriores, as conferências são públicas. No arranque de um novo ano, a Casa da Juventude Esposende propõe um conjunto variado de atividades, procurando ir de encontro às preferências, sobretudo dos jovens, mas também dos outros públicos, dando continuidade à dinamização deste equipamento municipal. Entre os dias 10, hoje e 31 deste mês, propõe-se a visita à exposição de fotografia Olhares de Esposende, da autoria do jovem fotógrafo esposendense Ricardo Val. A mostra pode ser visitada de segunda à sexta-feira e também aos sábados. No âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Desportivo, a Câmara Municipal de Esposende promove ao longo deste ano um conjunto de ações de formação dirigidas aos agentes esportivos do concelho. O plano de formação irá incidir sobre um leque abrangente de temas, sendo dirigido a vários públicos, nomeadamente técnicos, dirigentes, pais, atletas e outros agentes, e tem como objetivo primordial dotar de melhores conhecimentos todos os intervenientes no processo de formação desportiva dos jovens, contribuindo para uma prática qualitativamente melhor. As ações são de participação gratuita e irão decorrer maioritariamente em horário pós-laboral na Casa da Juventude, Fórum Municipal Rodrigues Sampaio e Estádio Padre Sá Pereira, e serão orientados por técnicos qualificados nas mais diversas áreas de intervenção. Assim, já no próximo dia 21, são abordadas as temáticas análise e prevenção das causas de morte súbita no desporto e a prevenção de lesões no desporto. Os Cavaleiros do Mar vão iniciar um novo curso de mergulho em Viana do Castelo no próximo dia 9 de fevereiro. Trata-se do curso Open Water Diver, reconhecido a nível mundial. A aula de arranque será no dia 9 de fevereiro, durante o qual será possível fazer ajustes ao calendário proposto. As 4 aulas de mar serão divididas em 2 sessões de meio-dia, que serão agendadas na parte final do curso. É possível realizar um batismo de mergulho em piscina para experimentar antes de decidir avançar no curso. Todos os interessados deverão contactar, com a maior brevidade possível, os Cavaleiros do Mar. O Benfica, detentor do troféu da Taça da Liga, tem encontro marcado a 27 de fevereiro com o Sporting de Braga nas meias finais da Taça da Liga de Futebol, depois de derrotar a Académica por 3-2, na terceira e última jornada do Grupo D. Além de encarnados e arsenalistas, que jogarão em Braga, também o Futebol Clube do Porto e o Rio Ave garantiram presença nas meias finais, nas quais se defrontaram, ou melhor, se defrontarão também no Estádio do Dragão.
No dia 20 de janeiro, a cidade de Viana do Castelo vai assistir uma vez mais a uma grande festa do desporto. Pelas 10h30, na Alameda 5 de outubro, junto à Biblioteca Municipal, será dada a partida para a caminhada Todos a Andar com a EDP Gás, integrada na meia maratona Manuela Machado. Viana fica no coração. Não perca a oportunidade de participar neste grande evento desportivo, ao mesmo tempo que pratica desporto. Vai estar a ajudar a associação no meio do nada, pois o valor da inscrição de €1 reverte para esta associação. Quanto as inscrições estão abertas e podem ser feitas até ao dia da prova, até às 10 horas no edifício da Marina de Viana do Castelo. O Teatro Diogo Bernardes acolhe no próximo dia 12, sábado, às 21h30, um espetáculo de teatro pelo Dupla Face, Associação Cultural e Recreativa de Arcozelo, que apresenta ou repõe, neste caso, Miosotis. Esta peça, escrita por José Luciano e com a encenação de Susana Luciano, tem como objetivo retratar o Holocausto nazi. O título Miosotis sugere-nos algo de belo e delicado, apresentando-se como uma aparente contradição, uma vez que esta peça pretende retratar uma das partes mais cruéis da história do século XX. É o objetivo também do Grupo Teatro mostrar que a crueldade e a falta de respeito pela dignidade humana não só fragiliza as vítimas, como os próprios agressores, mostrando no final que numa guerra não há vencedores nem vencidos e que todos, sem exceção, ficam com marcas que jamais desapareceram. Segundo a Dupla Face, cabe-lhes também, como agentes culturais, despertar consciências e também contribuir para que estas situações não se voltem a repetir. É também um espetáculo que tem a vertente solidária, já que toda a receita reverte a favor da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponte Lima, como refere Susana Luciano, do Dupla Face. O Miosotis é uma peça que foi criada de raiz pelos membros do Dupla Face, é um texto original e uma encenação original. Neste espetáculo, concretamente sábado, nós temos como objetivo angriar fundos para os bombeiros voluntários, ou seja, toda a receita inerente ao espetáculo vai direitinha para os bombeiros. Nós resolvemos fazer esta peça porque nós estreámos, curiosamente, também no Diogo Bernardes em maio. Foi um grande sucesso. Há pessoas que nos têm pedido para repor de novo a peça. Pronto, então nós decidimos juntar o útil ao agradável, repor a peça e oferecer aos bombeiros, porque, como diz o autor da peça, o José Luciano, vamos ajudar quem tanto nos ajuda, não é? E, portanto, o nosso objetivo é encher o teatro. Relativamente à vossa responsabilidade enquanto agentes culturais, como é que se sentem ao trazerem esta peça novamente à luz do Teatro Diogo Bernardes? Pronto, nós cada vez a responsabilidade é maior, não é? Porque temos feito um trabalho, as pessoas têm gostado e cada vez nós temos que dar mais a esse público que nos tem apoiado. E no caso concreto do Miosotis, como é uma peça que retrata muitos factos verídicos, como ela é passada na época da Segunda Guerra Mundial, também temos a função de educar, socializar e também dar um bocadinho da nossa história. Portanto, são inúmeras as responsabilidades com este espetáculo. A não perder, sábado, dia 12 de janeiro, às 21h30, no Teatro Diogo Bernardes. O espetáculo tem como objetivos a angariação de fundos para os bombeiros voluntários de Ponte Lima. O filme O Cônsul de Bordeus, em grande parte gravado em Viana do Castelo, está a ter uma excelente receptividade por parte do público. Em pouco mais de 2 meses já foi visto por cerca de 55 mil espectadores, número que em tempos de crise é bastante relevante. Tem também sido exibido em diversos festivais internacionais, sempre com uma excelente receptividade. E a 19 de fevereiro próximo vai mesmo ser rodado em Paris, na grande sala da Unesco. Refira-se que o filme, dedicado ao herói nacional Aristides Sousa Mendes, ganhou recentemente o Prémio Público dos Caminhos do Cinema Português em Coimbra. Esteve também em exibição em Londres e em Liverpool, no âmbito de um festival de cinema, onde recebeu o melhor acolhimento e críticas. Este é um filme dedicado a Aristides Sousa Mendes e que, explica o realizador Francisco Manso, é feito de empatias e simpatias pelo cônsul de Portugal em Bordeus, que em 1940, contrariando as ordens de Salazar, passou mais de 30 mil vistos a judeus e outras minorias perseguidas pelos nazis. Entre amanhã e sábado, a autarquia de Paredes de Coura comemora o centenário da morte de Narciso Cândido Alves da Cunha. Amanhã, pelas 21 horas, realiza-se a sessão de abertura das celebrações, com a inauguração de uma mostra documental no Arquivo Municipal e, ao mesmo tempo, na Casa do Conhecimento de Paredes de Coura é lançado o livro Narciso Cândido Alves da Cunha, Entre a Monarquia e a República, da autoria do professor José Augusto Pacheco. No sábado, também na Casa do Conhecimento, acontece pelas 10h30 a conferência Deputados Minhotos da Monarquia e da Primeira República, de Vítor Paulo Pereira. Às 14h30 acontece um passeio por locais emblemáticos da vida do homenageado em Paredes de Coura, como a casa dos seus pais, edifícios públicos, entre muitos mais. Também em Paredes de Coura, a loja rural abre-se este sábado, a partir das 15, com mais um acontece na loja rural, um ateliê de madeira. Um produtor, uma vez por mês, demonstra e ensina
Venha assim aprender a arte de carpinteiro com Dionísio Barbosa, na loja rural de Paredes Coura, no Largo Visconde de Moselos. Também este sábado, dia 12, se realiza o 12º Encontro de Janeiro, será às 21h30, no Centro Cultural de Paredes Coura. A concentração está prevista para o Largo Visconde de Moselos, junto à Câmara Municipal, às 21h, seguindo-se o desfile dos grupos pela Rua Conselheiro Miguel Dantas e a apresentação no Centro Cultural de Paredes Coura, com a participação das associações culturais, escolas, instituições e freguesias do Conselho. A entrada é livre. A Orquestra da Escola Profissional de Música de Viana do Castelo apresenta amanhã, no Teatro Municipal Sá de Miranda, um concerto de encerramento de estágio sob a direção do maestro Rui Pinheiro. São apresentadas obras de Bizet, Wagner e Beethoven. Este concerto é o culminar do trabalho desenvolvido ao longo de uma semana no âmbito da formação em contexto de trabalho, estágio de orquestra com um maestro que é convidado para o efeito. Também depois, no sábado, dia 16, no mesmo espaço, para crianças e jovens acompanhados pela família, podem assistir em alegre convívio familiar a um concerto pela mesma Orquestra Sinfónica da Escola Profissional de Música de Viana do Castelo, sob a direção do maestro convidado Rui Pinheiro. Este espetáculo decorrerá num ambiente descontraído e alegre, onde o público terá a oportunidade de ouvir várias obras, antecedidas dos comentários do musicólogo Jorge Castro Ribeiro, que irá fomentar o gosto pela audição junto do público infantil-juvenil, envolvendo também o público adulto. Pretende-se com esta iniciativa contribuir para que a ida a um concerto seja uma atividade habitual na vida familiar dos portugueses. Nos concertos para a família, as crianças e os jovens até aos 16 anos têm entrada gratuita, desde que acompanhados por adultos. Os bilhetes, com um custo unitário de 2,5 €, estão à venda no local Teatro Sá de Miranda. Hoje saiu para as bancas de jornais mais uma edição do quinzenário regional Novo Panorama. Gil do Lago, diretor da publicação, adianta-nos os títulos e destaques da presente edição. Ora, antes de mais, um bom ano para todos os ouvintes da Rádio Ondas do Lima. Para esta edição temos como principal destaque preocupação na zona do bairro da Escola, lojas assaltadas e moradores com queixas de rebentamento de petardos. Não têm sido muitos os assaltos, mas houve, por exemplo, no fim do ano, um estabelecimento que foi assaltado e é conhecida a desertificação também naquela zona urbana de Ponte de Lima. Temos a polémica dos dados da matriz de Ponte de Lima, que estão sob consulta em Marco de Canaveses, depois também de passarem pela barca, por assim dizer, porque sobre a notícia de que a matriz de Ponte de Lima pode ser dada como património de interesse nacional. Os dados, pelo menos até esta semana, estavam trocados, por assim dizer, noutras autarquias. E depois, como destaque diante do LEDs, temos Manuel Jagoto, uma ampla reportagem sobre a sua vida sempre preventiva em Ponte de Lima e o seu passado como sindicalista e militante do PCP, e a polémica com a Casa do Benfica, que considera que foi uma cilada. Depois temos também a grande família do Limianos, que celebrou 7 anos de glória. A história do clube também já está registada em livro. E depois temos ainda uma pequena anotação do prédio Bulto, que se tornou uma tela de arte na antiga fábrica da Quimigal em Viana do Castelo. E depois também o que é a confraria do arroz de feijão com panados. Vamos ver então o que é esta nova confraria é. E depois temos também uma nota sobre a região, que o Norte lidera os concelhos com menor índice de desenvolvimento. São estes os principais destaques do panorama desta semana. Também hoje saiu para as bancas jornais mais uma edição do Semanário Regional Cardeal Saraiva. A Sofia Alferes, da redação, adianta-nos os títulos e destaques desta edição. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Ondas de Lima, a todos os leitores do Jornal Cardeal Saraiva. Os principais títulos do Jornal Cardeal Saraiva para esta semana: vai para Matriz, vai ser monumento de interesse público, em Ponte de Lima. Também entrevista ao Limianos, que está a viver um momento glorioso. Hoje também o principal destaque vai para a Ponte de Estorãos, que vai reabrir hoje. E também passeios danificados ainda esperam por obras perto do modelo. Também em Ponta Barca, terceira obra parada por insolvência dos empreiteiros. E em Barroselas, militares da GNR vão deixar de ter frio em serviço. Queria apelar a todas as pessoas que possam eventualmente esta semana nos apoiar numa onda solidária para ajudar a Lina. A Lina já é um caso conhecido através do Facebook. É uma menina de 23 anos que sofre de cancro e que precisa urgentemente de voltar a fazer os tratamentos que lhe foram cortados. Esta semana, o Jornal Falcão do Minho e o Jornal Cardeal Saraiva
todos os jornais vendidos vão reverter na totalidade para a Lina. Ou seja, todas as pessoas que queiram ajudar, por 80 cêntimos o Falcão do Minho, por €1 o Cardeal Saraiva, o valor vai reverter para esta causa na sua totalidade. Apelava também aos nossos caros assinantes que as assinaturas se encontram para pagamento. Também nós fizemos um esforço em não aumentar o valor da assinatura, ou seja, o valor é o mesmo do ano passado, e pedi então a compreensão de todos os assinantes para terem em dia a sua assinatura, para que assim todos nós possamos honrar os nossos compromissos. Desejo a todos votos de um bom fim de semana e boas leituras. Agora deixo-lhe uma informação que lhe poderá ser extremamente útil. A farmácia de serviço hoje em Ponte de Lima é a Farmácia da Misericórdia, no Largo da Matriz, com o telefone 258-941-131. Quanto à previsão do estado do tempo, os técnicos apontam para esta quinta-feira para céu geralmente muito nublado, diminuindo a nebulosidade a partir da tarde, períodos de chuva, passando gradualmente ao regime de aguaceiros fracos e pouco frequentes até ao final da tarde, queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, vento em geral fraco predominando de sudoeste, tornando-se do quadrante oeste a partir do meio da manhã. Nas terras altas, vento moderado do oeste até ao meio da manhã, pequena subida da temperatura máxima nas regiões do interior e neblina ou nevoeiro matinal. É tudo quanto a notícias por agora. A informação regional regressa à Antena Mais logo às 19 horas no Mosaico Informação. Até lá desejo-lhe a continuação de uma ótima quinta-feira. Notícias. Ondas do Lima, 95.0 FM Estéreo.